Como crescer a sua panturrilha rapidamente, treinando aqui da forma correta e mais eficiente. Algumas pessoas falam, eu não tenho genética para crescer a panturrilha. Outros falam, eu treino panturrilha há bastante tempo, mas a minha panturrilha não passa na canela de cachorro. Mas hoje nesse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas, o que de fato você deve fazer para crescer a sua panturrilha de maneira rápida e de maneira inteligente. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você não vai se arrepender de maneira alguma, porque eu vou passar aqui dicas na prática e vou te mostrar também alguns possíveis erros que estão dificultando o desenvolvimento e o crescimento da sua panturrilha. O primeiro erro que as pessoas cometem no treino de panturrilha é deixar o exercício de panturrilha para fazer no último exercício de perna. Quando você quer dar ênfase naquele grupamento muscular para crescer de maneira mais rápida e eficaz, você coloca ele como primeiro exercício do seu treino, porque quando você bota a panturrilha para fazer no último exercício do seu treino de perna, você já está cansado, você já está exausto, você não vai conseguir de fato chegar próximo da falha, você não vai conseguir de fato progredir a carga, aumentar o peso no exercício de panturrilha. Então esse é o primeiro erro que as pessoas cometem no treino de panturrilha, é colocar a panturrilha no último exercício do treino de perna. Então coloque a panturrilha como prioridade, como seu primeiro exercício do treino de perna. O segundo erro muito comum que as pessoas cometem no treino de panturrilha e não conseguem evoluir sua panturrilha de fato é não fazer as variações dos exercícios de panturrilha. Porque, como você bem sabe, o tríceps femoral ou a panturrilha, como você queira chamar, ela é formada por três musculaturas, que é o gastrocnêmico lateral, o gastrocnêmico medial e por trás do gastrocnêmio tem a musculatura sóleo. Então, para que você consiga trabalhar todas essas três musculaturas, você precisa variar os exercícios de panturrilha. Ou seja, fazer exercícios panturrilha no Smith, ou panturrilha na máquina em si, com o joelho estendido, ou fazer a panturrilha no burrinho, como queira chamar. Assim, de fato, você vai estar trabalhando todas as porções da sua panturrilha. Só que não para por aí. Você precisa também variar o número de repetições no treino de panturrilha. Algumas pessoas só fazem 3 séries de 12 repetições constantemente. Só que você precisa manipular as repetições, porque a musculatura da panturrilha, ela tem fibras brancas, que são fibras musculares, que são de contrações rápidas e são sujeitos à força, e também tem as fibras vermelhas, que são fibras de contrações mais lentas, só que muito resistente. Então você precisa trabalhar nos treinos de panturrilha força e resistência, para que de fato trabalhe tanto as fibras musculares brancas de contrações rápidas e também as fibras musculares vermelhas de contrações mais lentas. Assim você vai ter um trabalho completo de todas as fibras musculares e assim de fato conseguir desenvolver a sua panturrilha como um todo. Outro ponto que as pessoas erram muito ao fazer o exercício de panturrilha é fazer um movimento muito parcial, ou seja, as pessoas chegam no treino de panturrilha e fazem um movimento muito curtinho. Quando você faz um movimento de panturrilha muito curtinho, você não consegue trabalhar a sua panturrilha como um todo. E por conta disso, na maioria das vezes, você acaba desenvolvendo aquela panturrilha mais encurtada. Ou seja, não consegue ter aquela panturrilha mais alongada de fato. Porque você acabou estimulando mais a panturrilha em uma parte mais superior do que a parte mais baixa da sua panturrilha. Então fazer o movimento completo é primordial para ter um crescimento e um desenvolvimento na sua panturrilha como um todo, para não acabar desenvolvendo a panturrilha muito encurtada demais. Outro ponto, algumas pessoas têm uma mobilidade do tornozelo muito ruim, ou seja, ela não consegue descer o calcanhar lá embaixo no treino de panturrilha. Então é muito importante que você faça mobilidade de tornozelo para melhorar a sua dorsiflexão ao fazer a panturrilha. Porque o movimento de fazer a panturrilha é de puxar a ponta do pé em direção à sua canela e empurrar a ponta do pé lá embaixo. Então algumas pessoas têm a mobilidade do tornozelo muito comprometida. Então você pode muito bem pegar uma anilha e fazer mobilidade para o tornozelo, para melhorar essa amplitude de movimento e conseguir de fato descer mais o calcanhar ao fazer a panturrilha no Smith aqui, ou panturrilha na máquina. Você coloca a anilha aqui na frente do seu pé e com a mão no joelho você vai empurrar o joelho lá na frente e volta. Detalhe, o calcanhar não pode descolar do chão. O calcanhar fixo no chão, empurra o joelho na frente e volta. Empurra o joelho na frente e volta. Você vai fazer ali 2 séries de 12 a 15 movimentos em cada lado, para que de fato você consiga ter a máxima mobilidade do tornozelo e de fato no treino de panturrilha você consiga descer o máximo do seu calcanhar, para assim ter mais amplitude e assim conseguir trabalhar a panturrilha mais como um todo. Quando você vai fazer a panturrilha no Smith, que é com o joelho aqui, com a perna levemente esticada, você consegue enfatizar mais o gastrocnêmico, tanto o gastrocnêmico parte lateral como medial. Porque o gastrocnêmico em si, ele é multiarticular.
ele passa a articulação do tornozelo e passa também a articulação do joelho. Então, quando de fato você está com o joelho estendido, você consegue deixar o gastrocnêmico em uma posição alongada. Então, de fato, aqui no panturrilha no Smith ou panturrilha na máquina, quando você deixa a perna estendida, a perna esticada, você consegue trabalhar mais gastrocnêmico. Então, para realizar aqui a panturrilha no Smith ou panturrilha na máquina, você precisa se atentar em alguns pontos para que de fato você consiga ter o máximo trabalho e o máximo desenvolvimento da panturrilha. Vem comigo. Primeiro ponto que você deve se atentar é onde deve posicionar a barra. Você deve posicionar a barra no seu trapézio. Nunca posicionar a barra na cervical. A barra deve ser posicionada em cima do seu trapézio, as costas sempre fechadas, o afastamento dos pés aqui sempre da largura do seu quadril. Em uma visão de lado agora, você vai ver que eu preciso de fato descer o máximo do calcanhar lá embaixo para ter o máximo alongamento da minha panturrilha. Eu vou subir o máximo lá em cima para ter a máxima contração da panturrilha. Outro detalhe, cotovelo sempre abaixo da barra aqui. E eu vou descer o máximo lá embaixo para alongar o máximo. Durante a subida do movimento eu vou aplicar a força no meu dedão do pé para ter a máxima contração da minha panturrilha. Força no dedão do pé, contrair o máximo a panturrilha. Agora eu vou descer jogando peso no dedo midinho, ou seja, na parte lateral do meu pé. Alongou o máximo lá embaixo, sobe fazendo força no dedão do pé. Executando assim a panturrilha na máquina com o joelho estendido, você consegue ter o máximo trabalho da sua panturrilha. E estudos demonstram que o gastrocnêmico em si é uma boa parte das fibras musculares do gastrocnêmico são fibras musculares brancas, ou seja, fibras musculares que são sujeitas a maior força. E essas fibras musculares brancas, elas são resistentes à carga. Então é muito importante você já começar aqui dando ênfase no gastrocnêmico. Ou seja, ou panturrilha no Smith ou panturrilha na máquina, você fazer com altas cargas. Ou seja, você começa a fazer manipulações de repetições. Ou seja, como o gastrocnêmico em si, que uma boa parte é de fibras brancas, e as fibras brancas são muito fortes, sujeitas a altas cargas, você começa fazendo aqui com um número de repetições mais baixa na panturrilha no Smith, por exemplo, com um número de repetições de 8 a 10 movimentos. E de fato você vai conseguir trabalhar essas fibras musculares brancas, que são sujeitas a mais altas cargas. Então coloque ali um peso que você consiga chegar próximo da falha. Assim de fato você vai conseguir sinalizar a hipertrofia de fato dos gastrocnêmicos. Outro ponto, fazer a panturrilha no Smith em si, ela consegue trabalhar muito o gastrocnêmico lateral e medial. Só que também ela vai conseguir dar uma ênfase também no sóleo, só que em menor proporção, se comparando o gastrocnêmico aqui ao realizar a panturrilha no Smith ou panturrilha na máquina com o joelho estendido. O nosso segundo exercício aqui para o treino de panturrilha que você pode estar fazendo é a panturrilha no burrinho ou panturrilha no banco solear. Aqui fazendo a panturrilha no banco solear, como o nome já diz, banco solear. Aqui você consegue dar mais ênfase na musculatura do sóleo. A musculatura do sóleo, ela é bem hipertrofiada, ela consegue empurrar bem os gastrocnêmicos para fora. Porque o gastrocnêmico em si aqui, ó, o gastrocnêmico em si, ele é mais superficialmente, tanto a parte medial quanto a parte mais lateral. Já o sóleo fica por trás do gastrocnêmico. Então, uma vez que o sóleo hipertrofia, ele começa a empurrar mais o meu gastrocnêmico para fora. Então, o intuito de fazer aqui o banco solear é para dar mais ênfase no sóleo. Porque o sóleo, como eu falei para vocês, o sóleo em si, ele é monoarticular. Ele cruza só a articulação do seu tornozelo. E quando você fica no banco solear aqui com o joelho dobrado, você consegue tirar mais a ação dos gastrocnêmicos, porque o gastrocnêmico, ele fica na posição mais encurtada. Porque o gastrocnêmico em si, ele cruza a articulação do tornozelo e a articulação do joelho. Então, o gastrocnêmico em si, ele faz mais força quando a perna está estendida. Já que quando você dobra a perna, o gastrocnêmico, ele não tem tanta ação no movimento. Ou seja, o gastrocnêmico em si, ele não trabalha tanto porque ele está mais encurtado. Já o sóleo, como o sóleo só passa pela articulação do tornozelo, ele consegue dar no máximo comprimento a musculatura do sóleo, que fica por trás do gastrocnêmico. Então, você incluindo esses exercícios aqui no banco solear, você consegue dar prioridade mais no sóleo porque ele está no comprimento mais longo, ele está mais alongado. Mas não basta fazer a panturrilha no banco solear de qualquer maneira, porque algumas pessoas acabam cometendo alguns erros a fazer esse exercício aqui e por conta disso não consegue ter a máxima eficiência desse excelente exercício que trabalha bastante a musculatura do seu sóleo. Primeiro de tudo aqui que você deve se atentar é a questão do encaixe do seu joelho. Algumas pessoas têm mania de ficar muito lá na frente demais. E quando você fica muito lá na frente demais, você não consegue descer tanto. Você tem a amplitude de movimento muito reduzida porque você está muito lá na frente. Então você deve deixar esse estofado da máquina aqui mais próximo aqui da parte do seu joelho.
Ou seja, vou sentar um pouco mais para trás, de fato, aqui, para que eu consiga, de fato, ter a máxima descida do movimento lá embaixo e conseguir, de fato, ter mais amplitude. O posicionamento do pé, nada de ficar com o pé muito atrás e também não muito o pé lá na frente. Você precisa, de fato, deixar mais ou menos aqui, ó, o seu dedão do pé aqui, ó, em cima da plataforma. Assim, de fato, você vai conseguir ter a máxima descida e a máxima subida do movimento. Outro ponto, as pessoas têm dúvida, eu deixo o pé muito fechado na plataforma ou muito aberto. Você vai precisar fazer o fechamento dos pés da largura do seu quadril aqui, porque se deixar o pé muito aberto demais, o joelho pode acabar entrar para dentro. Então, deixa o fechamento dos pés aqui, da largura do seu quadril. Outro ponto, peito máximo estufado aqui. Esse apoio aqui serve para você conseguir estabilizar bem os seus ombros para trás e conseguir ter uma estabilidade maior. Agora eu vou fazer esse movimento. Preste atenção que eu vou descer o máximo lá embaixo. Descer o máximo lá embaixo, alongando o máximo a musculatura do sólio. Agora eu vou subir o máximo lá em cima, ó. Eu vou subir o máximo lá em cima para ter a máxima contração aqui da musculatura. E vou descer o máximo lá embaixo para ter o máximo alongamento da minha panturrilha. E vou subir o máximo lá em cima e sempre com movimento cadenciado e controlado. Como eu falei para vocês, que a musculatura do sólio em si, alguns estudos mostram que a boa parte da musculatura, das fibras musculares do sólio, elas são fibras musculares vermelhas, ou seja, fibras musculares que são resistentes ao maior número de repetições. Então aqui no banco solear, como a gente vai estar dando mais ênfase nas fibras vermelhas, que são muito resistentes a mais repetições, você precisa fazer aqui no banco solear o maior número de repetições, porque daí você vai conseguir dar mais ênfase às fibras vermelhas que são resistentes ao maior número de repetições. Vou trabalhar mais a questão mais de resistência muscular. Então você percebeu que no início do nosso vídeo a gente fez panturrilha no Smith com a perna estendida ou panturrilha na máquina com a perna estendida para dar mais ênfase nas fibras brancas, que são fibras de contrações rápidas e que são resistentes a altas cargas. E aqui a gente finaliza nosso treino de panturrilha no banco solear, porque vai dar mais ênfase a fibras vermelhas, que são fibras resistentes, e com maior número de repetições ali, se você conseguir fazer ali de 15 a 20 ou até 30 repetições na panturrilha do banco solear, porque daí você vai conseguir de fato trabalhar todas as fibras musculares, tanto fibras musculares brancas e fibras musculares vermelhas, assim tendo a máxima sinalização para a hipertrofia de todas as fibras musculares e conseguindo de fato potencializar o crescimento da sua panturrilha. Dica bônus para vocês é que você pode de fato também fazer alongamento da panturrilha antes do treino de panturrilha, porque daí você consegue ter a máxima amplitude no movimento dos treinos de panturrilha. Pedro, como é que eu alongo a panturrilha? É muito simples. É só você subir no degrau e ficar em isometria, empurrando o máximo o calcanhar lá para baixo. Assim você conseguir alongar bem a sua panturrilha de fato. Você pode segurar ali 2 séries de 1 minuto ali para alongar bem a sua panturrilha antes do treino de panturrilha. Algumas pessoas vão falar, Pedro, mas não perde a força. A perda de força é mínima em você fazer o alongamento ali de panturrilha. Não tem problema fazer o alongamento de panturrilha antes do treino. Você pode fazer o alongamento de panturrilha em horários diferentes do seu treino, é válido também. Alguns vocês vão perguntar, Pedro, eu devo malhar a panturrilha todo dia? Não tem problema fazer panturrilha todo santo dia. Só que o volume de séries no seu treino de panturrilha vai ser reduzido. Porque daí se você colocar um volume de série muito grande para treinar panturrilha todo santo dia, você não vai conseguir se recuperar de um treino para o outro. Você vai ficar muito com a panturrilha dolorida, de fato, isso não vai ser benéfico para a hipertrofia. Então, alguns vão perguntar, Pedro, então, quantas séries de panturrilha eu devo fazer na semana? Vai depender muito do seu nível de treinamento. Alguns estudos mostram que a pessoa iniciante deverá fazer ali entre 6 até 12 séries ali por semana por cada grupamento muscular. Então a pessoa iniciante ela se encaixa ali de 0 até 6 meses de treinamento. Já a pessoa intermediária ela deverá fazer ali entre 14 até 18 séries por cada grupamento muscular ao longo da semana. A pessoa intermediária ela se encaixa ali de 6 meses a 1 ano de treinamento. Já uma pessoa avançada ela se encaixa de 2 anos a mais de treino ininterrupto na academia. Então se você malhar há 2 anos na academia sem ter nenhuma pausa, você deverá fazer ali de 20 séries até o infinito. Esse número é infinito na pessoa avançada. É de 20 séries a mais. Então, uma sequência lógica de treino de panturrilha para você que quer desenvolver sua panturrilha mais rápida. Se você é uma pessoa iniciante, você pode fazer sim panturrilha todo santo dia. Você pode dividir o seu volume de séries se você é iniciante da seguinte maneira. Se você vai malhar panturrilha todo santo dia, de segunda a sexta, você pode fazer ali 2 séries em cada dia do seu treino de panturrilha. Ou seja, 2 séries a cada dia. E vai dar, totalizar 10 séries de panturrilha na semana. Ou seja, fazer 2 séries de panturrilha na segunda, 2 séries de panturrilha na terça, 2 séries de panturrilha na quarta, 2 séries de panturrilha na quinta e 2 séries de panturrilha na sexta, que vai totalizar em 10 séries de panturrilha. Se o iniciante se encaixa na faixa etária de 6 séries a 10 séries
semanais por cada agrupamento muscular, então já se encaixa perfeitamente esse treino para um iniciante, se ele for malhar todo dia panturrilha. E assim se encaixa também para o intermediário e a pessoa avançada. Porque o intermediário que eu falei para vocês é de 14 a 18 séries. Então basta dividir entre as 14 e 18 séries de panturrilha ao longo da semana. Se for malhar todo santo dia, é só distribuir as 18 séries ali de panturrilha em cada treino da semana ali no seu treino de panturrilha, e assim se aplica para uma pessoa também que é avançada. Outro ponto também muito importante é você também dar o descanso ideal, ou seja, dormir bem, se alimentar bem, para que de fato você tenha de fato um resultado de hipertrofia de forma considerável e de forma eficaz, porque não adianta você treinar certinho, como eu expliquei para você aqui a panturrilha, se você não descansa bem, se você não dorme no mínimo 7 horas, se você não se alimenta bem, a quantidade de proteína ideal, a quantidade de carboidrato ideal, a quantidade também de gordura ideal. Tudo isso é um conjunto para que de fato tenha o resultado de hipertrofia, porque não basta só treinar na academia ali o seu músculo se você não está conciliando o sono, a alimentação, a ingestão de água, que é muito importante, se hidratar bem ao longo do seu dia é importante para que de fato você tenha um resultado de hipertrofia significativamente positivo nas suas panturrilhas. Se você gostou desse vídeo informativo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você ser notificado assim que sair vídeo novo aqui no canal, deixar também o dedo do seu like e também deixar aqui abaixo o seu comentário o que você achou dessas dicas informativas ou se você tem alguma dúvida referente a esse vídeo aqui de como crescer a sua panturrilha. E se você de fato desejar aumentar 3 vezes mais a musculatura da sua coxa, próxima à região do seu joelho, convido você a assistir esse vídeo que está logo aqui acima te esperando. Te vejo lá nesse vídeo que eu acabei de te recomendar.